que o dia também foi muito bom. Vamos lá, primeiro o mercado ele abriu nessa região aqui, certo? E veio cair. Deu uma entradinha de venda, não foi ativada, o mercado ficou brigando, até que aqui ele nos dá uma entrada de venda pelo indicador TB-Zone. Bom, o que nós poderíamos perceber aqui, tá pessoal? Ele deu uma entrada, um stop aceitável seria aqui acima do último topo e acima da resistência do FAT, na linha amarela, certo? Para um alvo de mesmo tamanho, aqui em 180 pontos também. E aqui deu alvo atingido, né? Mais ou menos nessa região. Foi uma operação que demorou um pouco, né? Acredito que uns 20 minutos, mas chegou a dar um gain. E ela também chegou a andar sem sufoco nenhum, mais de 100 pontos. Então poderia ter colocado 100 pontos no bolso ou então ter protegido a operação. Depois disso, nós devemos ficar atento a alguma coisa, pessoal. Percebam que aqui o gráfico estava formando um retângulo, como dois topos e um fundo. O Júlio fez um vídeo extremamente explicativo sobre isso e tá aqui na nossa área de membros, tá? Basta acessar o curso de análise técnica que vocês vão achar no módulo 6. É um vídeo bem importante para identificar essas regiões de lateralização, ou seja, dos retângulos. Então aqui a gente percebe que o preço estava dentro de um retângulo. E quando o preço está dentro de um retângulo, o que a gente vai buscar fazer? Somente operações nas bordas. Não vamos procurar operações no meio dessa consolidação, certo? Então o preço se desenrolou e aqui nós tivemos uma baita oportunidade. Quando o preço toca na resistência do FAT, na linha amarela, que o FAT traça sozinho pra gente, e na borda desse retângulo. E mais do que isso, se vocês prestarem atenção, nós tínhamos uma line bem nesse ponto, tá pessoal? Foi mais ou menos... Aqui foi por volta das 11h40. Às 11h40 estava aqui. Foi esse ponto aqui, certo? Que aconteceu lá no gráfico do MetaTrader. Ou seja, nós tínhamos uma line bem em cima. Então, nós tínhamos o que aqui? Não era uma resistência qualquer, tá? Era uma resistência do FAT, era a borda superior do retângulo e era uma line passando por ali. Ou seja, três fatores a nosso favor de que o preço sim poderia reverter neste ponto. E não é à toa que o preço caiu em menos de 5 minutos, mais de 450 pontos. Uma baita oportunidade de reversão utilizando o FAT. E quando o preço chegou na borda de baixo desse retângulo, mais ou menos neste ponto aqui, nós tínhamos o suporte do FAT, que é a linha laranja. E o preço também toca nela e reverte mais de 500 pontos até bater na próxima resistência do FAT. Ou seja, pessoal, aqui era antes das 12 horas da manhã, antes do meio-dia. Nós já tivemos três belíssimas oportunidades. Uma pelo indicador TB-Zone e duas pelo FAT. Isso somente no gráfico de 1 minuto, certo? Aqui nosso stop ficaria extremamente curto, poderia estar menos de 100 pontos. E aqui também menos de 100 pontos. E o alvo delas estavam extremamente longos, extremamente esticados. Ou seja, eram operações que valiam a pena tomar risco. Se você não quis comprar ou vender no primeiro toque, na resistência ou no suporte, poderia optar por deixar uma ordem no gráfico. Abaixo deste candle aqui, por exemplo, se ele rompesse para baixo, ativaria a operação, pegaria a tua ordem, caindo mais de 300 pontos. E uma ordem aqui acima também, desse candle aqui. Se rompesse, né, para cima, também pegaria sua ordem subindo mais de 400 pontos. Então, de qualquer modo, era uma ótima operação, pessoal. Então o preço toca na resistência, recua novamente mais de 200 pontos, mais uma oportunidade, e até que ele decide então romper essa região, a região de triângulo e a região também da line. Então essa região era uma região bem importante de briga, tá pessoal? Ou seja, quando o preço rompeu de fato essa região aqui do mercado, poderíamos esperar que os compradores tomariam mais conta do mercado dali em diante, tá? E percebam quando o mercado rompe isso aqui, ele entra um forte volume comprador. Por quê? Porque ele pegou os stops do pessoal que continuou acreditando na venda e está posicionado aqui em cima. E stops de venda nada mais são do que ordens de compra, né? Então quando o preço consegue romper essa região e atinge esses stops, o preço dá um boom para cima. Que foi o que aconteceu aqui. Em menos de 2 minutos o preço subiu aí mais de 250 pontos. Mais uma oportunidade de compra também no rompimento dessa região. Mas claro, se você tivesse feito a coisa certa, já tivesse pegado todas as operações de reversão do indicador, você nem precisaria optar por esse rompimento, né? A gente deve evitar riscos desnecessários dentro do mercado.
Então, se a gente já fez operações que chega, já batemos na nossa meta, é fechar a plataforma ou virar para o simulador e não operar mais, tranquilo? Então o preço ficou brigando aqui nessa região da line diária, né, na linha preta, deu uma entradinha pelo indicador, não foi ativada, bateu na resistência, voltou, mas percebam que a força compradora estava tentando, né, porque o preço, percebe que a hora ele bate na resistência e não consegue voltar muito para baixo, né, ele bate ali e volta pouquinhos pontos, né, aqui no caso chegou a voltar em torno de 120 pontos, até que ele decide romper então, e mais uma oportunidade no rompimento também, pessoal, porque aqui ó, aqui também nós tínhamos uma região de retângulo, né? O preço bateu aqui, voltou, aqui embaixo bateu, fez o fundo, depois bateu de novo, voltou, e nós tínhamos essa linha preta aqui no meio para identificar que era uma região de briga do mercado, né? Então, quando ele rompeu esse retângulo, também força compradora, mais uma oportunidade de entrar comprado no rompimento. Entrando aqui, segurando até aqui em cima, mais de 200 pontos também, certo? Depois disso o mercado lateraliza um pouco, tá galera? Ele tenta subir, não consegue, volta a cair, não consegue, daí sobe de novo. Então o mercado tomou uma direção lateral nessa tarde, né? Mas mesmo assim nós tivemos uma entrada pelo indicador, que chegou a subir aí em torno de 70 pontos, para um pode ser loss, para outros pode ser gain. Mas como o mercado estava lateral, era importante a gente buscar não se arriscar mais tanto, né? E se arriscasse, poderia optar por um scalp. Mas se você tivesse entrado nessa operação e não posicionado o seu alvo em menos de 100 pontos, essa operação teria dado um stop de 115, certo? Que é o stop padrão. Depois o mercado continuou, bateu aqui na suporte, mais uma oportunidade de reversão aqui, segurando até a próxima resistência do FAT, chegou a subir mais de 200 pontos também, certo? Mercado lateral, porque assim pessoal, quando o mercado está lateral, quando a gente consegue identificar que o mercado está lateral, é importante a gente buscar por operações ou de reversão ou de falso rompimento. Dificilmente, quando o mercado se encontra lateral, nós vamos buscar por rompimentos, tá? Operações de rompimentos. Porque se o mercado já está lateral, ele está respeitando os estudos do FAT, suporte, resistência e tende a reverter nessas regiões. Então é muito melhor, muito mais proveitoso a gente utilizar elas a nosso favor, ou seja, numa reversão. Por exemplo, eu não ia comprar quando o primeiro toque que ele subiu para cima que o candle, vou meter uma compra. Claro que não. Eu estou nitidamente vendo que o mercado tá lateral, que lá embaixo ele segurou no suporte do FAT. Então, se eu fosse pensar em uma operação nessa região, eu pensaria em uma venda. Assim que ele deixou esse pavio aqui e perdeu a mínima. Chegou a cair mais 150 pontos também. Então depois disso, pessoal, o gráfico ficou um pouco lateral, daí não tinha muito o que fazer, tá? Uma opção é quando o indicador começa a dar muitas operações, muitos cantos coloridos, direções contrárias, nas mesmas regiões, é um sinal de que o mercado está lateral, certo? Percebam aqui, ó, claro que ele deu boas operações também, mas como o mercado estava lateral, não era muito vantajoso a gente arriscar entrar nesse tipo de operação, tá? Percebam que aqui nós tivemos 4 operações, mais ou menos numa mesma faixa de preço. Isso é indícios de um mercado lateral, beleza? Depois disso o preço se desenrolou e no final do dia fechou bem positivo, né? Acabou pegando uma alta bem legal no final do dia. Isso foi no tempo gráfico de 1 minuto, pessoal. Então olha quantas oportunidades a gente teve também no minuto. Claro, tivemos loss também, óbvio, acontece, não tem como sair sem loss, mas perceba que nós tivemos muito mais oportunidades de fechar o dia bem positivo. Isso foi no tempo gráfico de 1 minuto. Agora vamos dar uma olhada no tempo gráfico de 2 minutos. Bom, logo no início do dia, nós já tivemos uma bela oportunidade de compra pelo indicador TB Zone. Essa compra ativou o stop técnico dela abaixo do último fundo. Estava um pouco pesado demais, né? Mais de 400 pontos. Então poderíamos optar por um stop padrão, abaixo do candle de entrada, em torno de 150 pontos. Um alvo de mesmo tamanho, de mesma dimensão, alvo atingido aqui, e um segundo alvo, para quem faz parcial, para quem gosta de fazer parcial, que nós recomendamos bastante, no topo anterior, mais de 340 pontos, pessoal, na primeira operação do dia. Ou seja, aqui já era para ter encerrado o dia, tchau e benção pro mercado. Não precisa ficar insistindo no mercado, pessoal. Quanto menos você se expõe, melhor. Depois o indicador nos deu mais uma oportunidade. Para quem não conseguiu pegar essa primeira oportunidade de compra, bom, o indicador te deu mais uma chance de sair o dia bem positivo. Então, entrada de venda, stop poderia ficar
aqui acima do topo anterior, em torno de 200 pontos, alvo de mesma dimensão, 200 pontos, alvo atingido também. Em duas operações antes do meio-dia, pessoal, mais de 500 pontos somando as duas. Isso sem muito sufoco, tá? Somente pegando pontuações bem discretas no topo anterior e de mesma dimensão do stop. Ou seja, pessoal, pontuações totalmente alcançáveis, ok? Depois o preço ficou brigando nessa região aqui, bateu, voltou, mais 200 pontos e depois rompeu. Quando ele rompe, sobe direto mais 250. Depois fica brigando nessa região e aí toma forma e os compradores conseguem ganhar essa região e volta a subir. Beleza. Entrada de compra não ativada, e se tivesse sido ativada, o stop ficaria muito alto, pessoal. Ficaria mais de 500 pontos lá no último suporte, né? Ou se não, poderia optar também pelo padrão. Mas como não ativou, a gente não faz nada, apenas ignora a operação, certo? E depois uma entradinha de venda pelo indicador. Essa sim, entrada ativada, rompeu a mínima. O stop dessa operação poderia ficar aqui em cima no último topo, né? Em torno de 120 pontos, totalmente aceitável, bem curtinho, bem barato o stop. E um alvo de mesmo tamanho também atingido. Então, mais um gain para a conta do indicador, certo? Daí o mercado vem, testa a resistência, não consegue vencer, deixa um baita preview, uma oportunidade, aqui deixou uma estrela cadente, né? Oportunidade de padrão de candle em regiões de resistência, oportunidade de venda, botando aqui na perda desse candle, stop aqui acima de 120 pontos, o preço também chegou a cair 120 pontos. Alvo de 1 para 1, tudo certo, dinheiro no bolso, beleza? Depois, o indicador dá uma entrada de compra aqui, que também foi ativada, e aqui a gente deveria ficar um pouco esperto, tá, pessoal? Por quê? Porque nós tínhamos uma região de resistência aqui em cima. Então, se você optasse por entrar nessa entrada de compra pelo indicador, o seu alvo teria que ficar ou na resistência, ou então pelo menos quando o preço atingir a resistência, trazer o seu stop para o 0 a 0, ou seja, break-even. Dessa forma você já estaria protegido da operação, beleza? Então aqui no caso teria te tirado no 0 a 0, beleza, vida que segue. Depois mais uma oportunidade de compra pelo indicador. Aí sim, entrada de compra, stop técnico aqui abaixo do último fundo em torno de 150 pontos. E alvo de mesmo tamanho em 150 pontos, e depois o preço chegou a subir aí mais de 500 pontos. Beleza, pessoal? É claro que esse horário do dia a gente já não gosta de se expor muito, né? Esse horário depois das 5 horas já fica um pouco perigoso se expor ao mercado, mas mesmo assim tivemos ótimas oportunidades. Beleza? E isso, pessoal, foi o gráfico do mini índice no dia de hoje, pessoal. Diversas oportunidades, tanto no M1 quanto no M2.